Olá, sejam bem-vindos a mais um webcast da TF Group em Portugal. A sessão de hoje será dedicada à Call Eurostars, uma oportunidade única inserida na rede europeia Eureka. Este é um programa cofinanciado pela União Europeia através do Horizonte Europa e é uma excelente oportunidade para as PME inovadoras e outros parceiros de projeto, como grandes empresas, universidades, centros de investigação e outro tipo de organizações, poderem colaborar num projeto internacional de ID e também de inovação. Esta, que é a sétima convocatória do Eurostars, estará aberta até ao próximo dia 12 de setembro de 2024. Assim, ao longo desta sessão informativa, vamos juntos explorar mais sobre o programa Eurostars, discutir os critérios de elegibilidade e todo o processo de candidatura inerente. Além disso, vamos também falar sobre Portugal 2030 e como é que este programa assegura um cofinanciamento nacional às entidades portuguesas com iniciativas europeias dentro da Rede Eureka. Para nos apresentarem estas duas oportunidades, tenho o gosto de estar a falar com Bruna Fonseca, manager da nossa equipa de projetos europeus, e também Tony Martins, consultor da nossa equipa de incentivos financeiros. Olá, Bruna. Começando aqui pela sétima convocatória do programa Eurostars Eureka, podes, por favor, enquadrar-nos sobre como é que este programa está configurado? Olá, Fábio. Então, o programa Eurostars foi adotado em 2008 pela União Europeia e é o resultado de uma colaboração entre a iniciativa Eureka e a Comissão. Ok? Atualmente, e em conjunto com o InnoWide, este programa, o Eurostars, integra a parceria europeia para as PME inovadoras, cofinanciada pela União Europeia via Horizonte Europa, que creio que todos sabem ser o atual programa quadro para a investigação e inovação da União Europeia. E por mais 37 países da rede Eureka. Isto porquê? Porque, para além dos países membros da União Europeia, também os países associados ao Horizonte Europa e países não europeus, como por exemplo a África do Sul, o Canadá, a Coreia do Sul, entre outros, participam neste programa com financiamento público próprio. Olha, algo muito importante que eu gostava que nos explicasses era quais são os objetivos do programa e também quem são os seus principais beneficiários. Certo. O Eurostars apoia projetos internacionais inovadores liderados por pequenas e médias empresas que tenham atividade ou desempenho em investigação e desenvolvimento, ok? Tem uma abordagem bottom-up, ou seja, livre de tópico, e, portanto, apoia o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores que sejam rapidamente comercializáveis e que tenham, sobretudo, um objetivo civil, ok? Ou um propósito civil, e, portanto, que ajudem a melhorar o dia-a-dia das pessoas na Europa e no mundo. O Eurostars foi desenvolvido para atender às necessidades específicas das PME. Portanto, é ideal, diria eu, como um primeiro passo na cooperação internacional. Às vezes, as empresas mais pequenas têm algum receio de se aventurar logo em programas maiores, como por exemplo o Horizonte Europa e o Eurostars. E acreditamos que permitem a estas pequenas empresas e médias a partilha de conhecimento para além das fronteiras nacionais e experienciar um bocadinho o que é isto dos projetos colaborativos europeus. Na prática, aquilo que eu estive a dizer foi que o Eurostars financia atividades de inovação colaborativa, ok? Que visem a maturação de uma tecnologia de qualquer setor de atividade ou área de inovação, desde a prova de conceito, validação laboratorial, para quem está familiarizado com a terminologia de TRL 3-4, o nível de maturidade em português, até à sua demonstração em ambiente relevante ou semi-industrial. E aí já estamos no TRL 6, o nível de maturidade 6. Assim como da ideia de negócio associada, ou seja, para além da maturação da tecnologia, estas PMEs já devem prever também a maturação da ideia de negócio, ok? Ter um rascunho daquilo que será a sua ideia, como é que vão comercializar este produto, processo ou serviço, como é que vão entrar no mercado, como é que o vão monetizar, ok? Mas depois terão também o período de execução do projeto para maturar esta ideia base. Eu gostaria de salientar que o programa tem uma taxa de aprovação muito sedutora, portanto, ao contrário, e passo a citar ou exemplificar do EIC Accelerator, que é muitas vezes perseguido por algumas destas pequenas e médias empresas e por startups e que tem uma taxa de aprovação muito, muito baixa e é bastante difícil de ganhar. O Eurostars tem uma taxa de aprovação maior
em torno, neste momento, dos 27%. E acreditamos que por isso seja mais sedutor para quem está a dar assim os primeiros passos, ou para quem não tem a tal tecnologia deep tech, muito disruptiva, mas que, para além de tudo, é inovadora. Indicaste também que os projetos devem ser liderados por PMEs, mas que tipo de outras entidades também se podem candidatar a este programa? Olha, antes de te dizer que é outro tipo de atividades, acho que devo referir que as startups, spin-offs e PMEs no geral devem estar constituídas há pelo menos 2 anos, ok? Quer sejam as que estão a liderar o consórcio ou outras que integrem o mesmo. Depois, os centros de investigação e as grandes empresas e hospitais, por exemplo, também podem participar, sendo que em alguns países não está previsto o financiamento destas últimas não, desculpa, das grandes empresas. No caso português, a ANI, Agência Nacional de Inovação, gera o esquema de financiamento orientado para PMEs e entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação, ou seja, exclui as grandes empresas. Sendo que a taxa de financiamento pode ascender até aos 85%. Mas eu acredito que o meu colega Tony, mais à frente, vai apresentar um aviso de abertura de convocatória que se dedica a financiar nacionalmente estas entidades, e vamos entender melhor quem é que são as entidades elegíveis no caso nacional, assim como é que se calcula esta taxa de financiamento, que pode ascender então até aos 85%. Sim, vamos também ter essa oportunidade mais à frente nesta sessão. Gostava de perguntar quais são as condições que uma proposta para um projeto elegível deve reunir. Portanto, a candidatura tem de ser apresentada por um consórcio, ok? Constituído, aliás, no mínimo por 2 entidades independentes de 2 países da rede Eureka. No entanto, um deles, ou pelo menos um, tem de estar sediado na União Europeia ou num país associado, certo? O líder tem de ser uma PME inovadora, já aqui referido algumas vezes. Na maioria das vezes, e este é o caso nacional, o projeto tem de estar alinhado com a estratégia de especialização inteligente do país ou da região, ou outras políticas equivalentes. Não poderá durar mais de 36 meses este projeto, ok? O orçamento total das PMEs, do conjunto de PMEs ou da PME, tem que representar pelo menos 50% do custo do projeto. Nenhum país deve concentrar mais de 70% do mesmo, ok? Portanto, nenhum país pode ter mais de 70% do orçamento. Como disse logo inicialmente, o projeto tem que ter exclusivamente um propósito civil. E existem, claro está, outras condições, mas que são muito dependentes do país de cada beneficiário, ok? Porque são diferentes de país para país, como por exemplo a elegibilidade dos custos. E aí, mais uma vez, o Tony, meu colega, que vai falar a seguir, pode ser mais claro no que respeita à participação nacional. No entanto, nós acreditamos, e aqui em jeito de conclusão desta tua pergunta, Fábio, que, claro está, temos que ser elegíveis, mas importa, sobretudo, termos uma solução inovadora com potencial de comercialização a curto e médio prazo, que, como sabemos, o prazo depende, obviamente, do setor. Portanto, o prazo para chegar ao mercado, aquilo que é um curto ou médio, dependerá do setor de atividade ou das PMEs. E esta solução inovadora tem que ser trabalhada por um consórcio que cubra o máximo de competências necessárias ao mesmo. Portanto, vamos evitar aqui as subcontratações, mas ter no nosso consórcio reunido todos os atores que necessitamos, okay, para colocar este produto no mercado após os 3 anos ou num pós-projeto muito curto. Não descurando, como é claro, a estratégia de maturação da ideia de negócio que também já referi acima. É importante que vá um passo a passo a maturação da tecnologia e que também consigamos chegar ao final do projeto e que tenhamos um plano de negócios estruturado ou mais maduro do que aquilo que era inicialmente. Por outro lado, para as organizações que estão a assistir a este webcast, algo sempre muito importante é nós podermos dar um exemplo de um projeto tipo. Consegues dar-nos um exemplo nesse sentido? Sim, sim. Não me vou vocacionar tanto para dar um exemplo de uma tecnologia, mas do que é que configura em números um projeto tipo Eurostars, ok? Daquilo que aferimos já internamente. Portanto, estes projetos habitualmente têm entre 2 e 4 parceiros, que estão sediados em 2 ou 3 países diferentes, ok? Portanto, imaginemos que temos aqui Espanha, África do Sul, Portugal, 2 parceiros portugueses, um da África do Sul e um espanhol, ok?
Cada um deles, habitualmente, tem um orçamento que ronda os 400 mil euros e os projetos duram entre 2 e 2 anos e meio. Portanto, falamos aqui que tinha um máximo de 3 anos, mas o mais comum é 2 e 2 anos e meio. Não obstante, além de conseguirmos configurar este projeto tipo em números, não é? De forma muito livre de conceito ou de ideia tecnológica, não se prendam a estes valores. E como é que funciona o processo de candidatura, em particular o processo de submissão deste programa? Olha, a submissão no primeiro passo é centralizada, portanto, há que submeter uma proposta colaborativa escrita em inglês na plataforma do programa Eureka. Se pretendem ir à atual convocatória, devem fazer ou responder à atual convocatória, devem fazê-lo até 12 de setembro deste ano, portanto 2024. Não, mas podem, ou se por outro lado pretendem trabalhar e amadurecer mais a vossa proposta, o vosso conceito, podem considerar, e isto, claro, não é vinculativo, porque não é oficial, mas podem considerar a habitual abertura de mais 2 períodos de concurso no próximo ano. Portanto, é comum abrirem 2 datas de corte, uma a fechar em março e outra a fechar em setembro. Os períodos de submissão tendem a durar cerca de 2 meses, ok? Caso esta proposta que vocês submeteram, seja agora a 12 de setembro, depois avaliada num período de corte posterior, esteja acima, tenha uma pontuação acima do valor de corte estipulado, os concorrentes portugueses, atenção, devem apresentar uma candidatura ao concurso que o Tony vai então detalhar no âmbito do PT 2030, 30 dias após serem notificados desta seleção positiva, ok? Subsequentemente, a ANI, que é o organismo gestor do concurso nacional, deverá pronunciar-se no prazo de 5 semanas após receber a candidatura. Muito bem. Nesse caso, resta-me perguntar como é que são conduzidas as avaliações deste programa. Certo. Portanto, durante a primeira semana e após o encerramento da convocatória centralizada, as propostas são triadas, ok? De acordo com a elegibilidade. Portanto, as que são elegíveis passam a uma segunda fase, as que não são ficam retidas a priori. As propostas que passam este crivo são avaliadas remotamente por 3 peritos, algo muito habitual nos programas europeus, e após 7 semanas da submissão, sensivelmente, os concorrentes recebem o resultado desta avaliação, ok? E também da verificação legal e financeira. Ou seja, como eu disse, ou como eu respondi na tua questão anterior, estando acima dessa pontuação de corte, as propostas passam então para uma segunda fase. Não obstante, estas propostas que são avaliadas são seriadas por ordem decrescente de pontuação e ainda há ali um pequeno passo que esta lista tem que ser aprovada por um grupo de alto nível do Eurostars, ok? Algo que acontece após 13 semanas da submissão, certo? Portanto, recapitulando, após 7 semanas da submissão, os concorrentes recebem o resultado da avaliação e da verificação legal e financeira, ok? E após 13 semanas sai esta lista, portanto, esta seriação de acordo com a pontuação. E só nessa altura é que são informados se a proposta está ou não habilitada para concorrer a financiamento nacional, certo? Sendo que para isso tem que estar acima da tal linha de corte estipulada por este comitê. No que concerne a avaliação da proposta submetida pelos concorrentes ao concurso nacional, vou deixar isso mais uma vez para o meu colega. Excelente, Bruno. Vamos agora passar então à parte de financiamento nacional, tal como eu tinha mencionado no início desta apresentação. Vamos perceber como é que as condições de elegibilidade e também de financiamento das entidades nacionais ao abrigo do Programa Internacionalização da ID e, em particular, as operações de ID industrial à escala europeia são conduzidas no âmbito do Portugal 2030. E, nesse sentido, Tony, para ficar claro esta relação entre a candidatura ao Eurostars, da qual resulta a habilitação para financiamento nacional e também da candidatura ao aviso do Portugal 2030, podes dar-nos um enquadramento das ações abrangidas por este aviso? Claro. Olá a todos. Portanto, o aviso Internacionalização da ID, Operações de ID Industrial à escala europeia, pretende promover o cofinanciamento nacional em entidades portuguesas, participantes em projetos europeus de ID, onde o cofinanciamento é assegurado exclusivamente por fontes nacionais. São compreendidas operações individuais ou em copromoção que incorporam atividades de investigação industrial ou desenvolvimento experimental conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou então à introdução de melhorias significativas.
São abrangidas operações com entidades portuguesas promovidas no âmbito das iniciativas europeias da Rede Eureka, nomeadamente os projetos de cluster e projetos da Rede Eureka, ou então através do programa Eurostars. Por outro lado, quais são as condições de atribuição de financiamento e também como é que variam as taxas de acordo com a região? Correto. Relativamente às condições de atribuição de financiamento, existem várias, nomeadamente a evidência da aprovação da candidatura ao programa Eurostars ou da atribuição de selo, no caso de projetos do âmbito da Rede Eureka, o que inclui projetos de clusters e também da rede. Excepcionalmente, são aceitas candidaturas ainda sem comprovativo, mas isso é para outros programas da Rede Eureka. Outra condição é a presença de uma minuta então, do contrato de consórcio internacional, apresentar uma situação económico-financeira equilibrada e também enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente, nomeadamente o RIS3, ou então, no caso dos programas regionais, enquadrar-se na RIS3 regional. Relativamente às taxas de financiamento, elas variam, dependendo da região, sendo que no Norte, Centro, Alentejo e no Algarve a taxa máxima é de 80% e em Lisboa é 40%. Olha, eu gostava também de perguntar quais são os custos elegíveis em caso de uma candidatura aprovada e também quais são os respectivos limites de cada uma destas despesas. Ok. Como custos elegíveis temos custos com pessoal técnico do beneficiário dedicado a atividades de IDE, encargos salariais, com a contratação de recursos humanos. Também está incluído aqui então, o regime de teletrabalho, bem como também encargos com bolseiros. Também é elegível o custo com a aquisição de patentes a fontes externas, a preços de mercado. Também custos com matérias-primas e matérias consumíveis, custos com aquisição de serviços a terceiros, nomeadamente assistência técnica, científica, também consultoria, custos com aquisição de instrumentos, equipamento técnico, científico, também software, custos associados ao pedido de patentes, modelos, desenhos, etc. E também custos com a promoção e divulgação dos resultados. Também viagens e estadas diretamente imputáveis à operação e custos indiretos. Relativamente a esses limites, por exemplo, no custo indiretos, eles são financiados através de uma aplicação de uma taxa fixa de 7% sobre o total dos custos diretos elegíveis e, por exemplo, também temos como limite nas viagens é calculado através da modalidade de custos reais ou então simplificados. Obrigado, Tony, e também obrigado, Bruna. Esperamos que as informações ao longo desta sessão e que partilhamos convosco vos tenham sido muito úteis e que vos deem uma visão clara sobre este programa e se sintam cada vez mais preparados e confiantes para avançarem com as vossas candidaturas. Claro está que se tiverem mais perguntas ou precisarem de mais informações, nós estamos totalmente disponíveis, por isso podem entrar em contato connosco e resta-me apenas despedir e dizer até ao próximo webcast. Obrigado.